E eles falaram exatamente aqui no começo da live. É, Eu sou o Calito único Neto é um cristão que eles cristão. respeitam. Exato. Como é que. Mas Eu é queria porque eu saber. sou normal, acho que é por isso, né? Porque eu uso a cristandade e os escritos sagrados para refletir sobre mim e não sobre os outros. O que os outros devem fazer de certo ou de errado. A palavra está lá, escrita para todo mundo. Diferente do que muito pastor está dizendo por aí, Mas como é eu que foi essa situação nas. Vamos desvendando o Calito Neto. Vamos lá, tu não vai sair se safar fácil dessas paradas, não. Aqui tu vai ter que responder as paradas. Você, na faculdade, como é que foi isso? Porque tu sabe que história só tem comunista nessa parada aí. Só tem comunista e maconheiro naquela parada lá. É tudo um monte de tropotiquim, bracunim. E aí, como é que você lidou com a galera? Na Nossos verdade, colegas. na minha sala era bem misto. Eu tinha lá, por exemplo, colega que era pastor, tinha colega que era Fazendo pai de. história. Na história, tinha colega que era pai de santo, tinha colega que era do espiritismo, tinha É, não, colega que aí era. tem muito, mas. Tinha colega que era Seixonoye, tinha colega que era do Vale do Amanhecer. Ou seja, tinha gente de tudo que era coisa lá na nossa turma. Só que sempre tinha aquela situação de discordar de um ponto de vista de outro. A única dificuldade que eu tive, de certo modo, foi com o meu próprio professor, que lá no terceiro ou quarto semestre, eu acredito, a gente descobriu que ele era católico radical. E como é que a gente descobriu isso? Em uma das aulas foi questionado para ele sobre o que ele achava da danação eterna ou da excomunhão da igreja, né? Porque a excomunhão para o católico é o pior castigo que tem. Para quem está acompanhando a gente e não sabe o que é excomunhão, para o católico, a excomunhão é você ficar proibido de ir na igreja, proibido de participar das celebrações da igreja. E se você for em alguma outra igreja escondido e alguém souber que você é excomungado, o padre pode te retirar da igreja. Você tem que sair da igreja porque você é excomungado, você está contra Deus. E o padre não vai querer ficar contra Deus, claro, por causa de uma coisa ou de outra. Então, o que acabou acontecendo? Nesse caso especificamente do professor, teve um momento lá que um colega fez uma pergunta que se ele tivesse em uma igreja e ele soubesse que tinha um colega dele excomungado dentro da igreja, o que é que ele faria? Se ele ficaria calado, se Caguetava ele ou sairia ficava da lá? igreja, se ele falaria para o padre, e ele disse que falaria para o padre. Aí, na época, a gente ficou assim, sem entender. Como assim, professor? Você falaria para o padre? Não, eu falaria para o padre, porque para o católico a excomunhão é uma condenação muito grave. Eu falei, então, peraí, você está dizendo para mim que se você tivesse um colega católico dentro da igreja, que fosse seu amigo de infância, por exemplo, e que você soubesse que ele tinha sido excomungado, você iria falar? Iria falar. Iria denunciar, porque isso é grave, e quem é católico não pode esconder isso, ficar assim calado, por isso, por aquilo. Eu falei, Cagueta, né, meu irmão? eu falei, rapaz, você tá errado. Ele, não tô. Eu falei, então tá certo, a gente é amigo. Aí, se eu for excomungado da igreja, por exemplo, você não vai na igreja comigo? Ele não. Eu falei, e cadê a questão do amor ao próximo, a cristandade, amar o próximo como a ti mesmo, o livre-arbítrio, a salvação individual, não é coletiva? Eu percebi que não ia dar muito certo. E aí foi quando eu fiquei realmente surpreso, porque ele era um cara que não aparentava ser tão ortodoxo ou tão fundamentalista, porque a gente fazia várias discussões lá na universidade que eram importantes também, mas que não tinha esse peso, digamos assim, em relação à postura dele na sala de aula, que foi algo que surpreendeu não só a mim, como a outros colegas também, mas aí eles veio com essa aí que não ficaria numa igreja com uma pessoa que ele soubesse lá, por exemplo, que foi condenada de alguma maneira pela igreja. E a danação eterna, para quem não sabe o que é a danação eterna, é quando alguém é condenado a arder por toda a eternidade no inferno. Por isso que aqui no Nordeste a gente via muitas pessoas idosas falando assim: ah, você é muito danado, você é muito danada. E hoje não tem mais essas pessoas falando tanta coisa assim, por causa disso, que as pessoas entenderam que quando a gente fala que alguém é danado ou danada, está se referindo à condenação.